A paz do Senhor, meus queridos. Estamos mais uma vez ministrando a lição da escola dominical desse trimestre maravilhoso que fala a respeito da igreja eleita, a carta do apóstolo Paulo para a igreja dos Efésios. E nesse trimestre estamos meditando nesse assunto, que é redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje nós estaremos meditando na lição de número 7, do dia 17 de maio de 2020, que o texto da lição diz: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esse é o tema da lição, que nós fomos reconciliados com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de começar essa lição, quero fazer uma pequena meditação que estará se encaixando nesta lição. Todo mundo sabe que muro é algo que separa, é algo que divide, é algo que distancia. Nós tivemos aí o muro muito famoso na história mundial, conhecido como o Muro de Berlim, que foi levantado depois da Segunda Guerra Mundial e foi derrubado no ano de 1989. E esse muro separou as duas Alemanhas, separou a Alemanha em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Quem sabe, quem é mais novo, talvez nem nunca ouviu falar dessa história, mas pesquisa aí que você vai encontrar a respeito do Muro de Berlim. Esse muro, durante mais de 40 anos, quase 45 anos, dividiu famílias, dividiu pessoas, dividiu conhecidos, porque quem estava do lado da Alemanha Oriental não poderia passar para a Alemanha Ocidental. E quando esse muro foi derrubado, marcou um marco na história daquele país, que foi a união de uma só Alemanha. Nós temos também um outro fato de divisão, que esse ainda acontece até nos dias atuais, que é a divisão das duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E ali na divisão daquele país também existe um muro, Este muro divide famílias, divide conhecidos, divide amigos, porque eles não podem passar de um lado para o outro. Guarde bem na sua memória, muro. É sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa lição de hoje, que havia uma separação primeiro entre Deus e os homens, E essa separação se chamava o Muro do Pecado. E Deus, ele chama o povo eleito, o povo de Israel, faz um pacto, Nós falamos isso na aula passada, a respeito do pacto da circuncisão. Faz um pacto com esse povo, faz promessa, mas era só aquele povo. Então havia um muro entre o povo de Israel com as demais nações da terra, os chamados gentios. E esse muro precisava ser derrubado, assim como foi derrubado o Muro de Berlim, que uniu ali mais uma vez as famílias, uniu ali mais uma vez aquele país que era único, foi dividido em dois. E esperamos também, que daqui a alguns anos, não sei, possa ser derrubado também essa divisão aí das duas Coreias, Porque ali dividiu famílias, dividiu pessoas queridas, E havia essa divisão no mundo espiritual. Um muro separava nós, gentios, do povo da aliança. E é sobre isso que nós vamos falar neste dia de hoje. O texto áureo dessa lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, ou seja, o muro que estava separando no meio. Efésios 2 e 14. A verdade prática diz que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, no capítulo 2, versos 14 e 19. Porque Ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um,
e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Perdão. Quando Jesus veio, ele derrubou essa barreira e uniu os dois povos num só povo, porque esta é a intenção da vinda de Jesus: unir judeus, gregos, gentios, fazendo deles um só povo, ou seja, derrubando aquele muro que dividia os povos. O objetivo dessa lição, irmãos, é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um só povo, a Igreja. Assim como acontecia na Alemanha, tinha o alemão oriental e o alemão ocidental. E quando o Muro de Berlim caiu ao chão, hoje só temos uma só Alemanha, né? Hoje tem o sul-coreano e o norte-coreano, né? São a mesma raça, mas com distinções de vida, de política, de cultura e de costumes. E nós cremos que Deus é poderoso, né, para fazer aí essa separação das duas Coreias cair por terra, né? E eu creio que também os irmãos lá da Coreia do Sul, que é praticamente toda cristã, a grande maioria, eles estão orando também para que isso venha acontecer, né? Inclusive a maior igreja evangélica do mundo se encontra na Coreia do Sul, né, do pastor Paul Yong-cho. Né? Adentrando a lição, na lição anterior nós analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu, né? Se você não assistiu a lição anterior, eu vou deixar em algum lugar aqui deste vídeo para você clicar e assistir a lição anterior. Nesta, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas, agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. Nós estávamos longe do povo da aliança, nós estávamos longe do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, através do sacrifício do sangue dele derramado ali na cruz do Calvário, nos trouxe para perto de Deus, nos trouxe para perto do Salvador e do Criador. Tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Havia uma separação, né? O judeu era o povo da aliança, era o povo que guardava os mandamentos, era o povo que tinha ali a salvação, era o povo que tinha o direito da salvação, né? Mas Jesus ele veio e deu fim a isso daí. Tópico 1. A parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão
quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Você vê que o extremismo era tão grande, irmãos, que o apóstolo Paulo ele foi preso, né, em Atos 21, 28 e 30, quando ele permitiu um grego passar esta barreira do templo. Né? Tópico 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Efésios 2,14b. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Ou seja, na antiga aliança era necessário que o sacerdote, uma vez por ano, sacrificasse um cordeiro e com o sangue daquele cordeiro, né, ali ele aspergia o sangue daquele cordeiro ali no altar e entrava no lugar santo dos santos, né, onde ficava a arca da aliança, para oferecer o sacrifício e mantendo assim a ligação com Deus, né, através do sacrifício. Mas lá em Hebreus, no capítulo 10, 19, diz que nós entramos no Santo dos Santos, no Celestial, não através de sangue de cordeiro, de novilho, de sacrifício de animal, não. Nós entramos através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é melhor do que sangue de animais. Por isso nós temos esse acesso a Deus. Tópico 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, que era a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados, né? Que é o que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, né? Que Deus não toma mais em conta, né, os dias de festa, das luas novas, nem dos sábados, né? Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstra a hostilidade deles para com os gentios. Que eu disse lá na lição passada, né? Que o judeu ele não se assentava nem à mesa de uma pessoa que não fosse circuncidada, né? Porque para ele um incircunciso era considerado um imundo, né? Era uma coisa assim até vergonhosa, né? Então ele não ficava nem no lugar que estava uma pessoa que não era incircuncisa, né? Então isso tudo fazia parte da lei cerimonial, né? Que era a circuncisão, o sacrifício, né? A comida, que até hoje o judaísmo tem lá a sua lei chamada kasher, né? Que ele só come alguns alimentos específicos, não come o porco, não come alguns tipos de alimentos, né? Mais famoso é o porco, né? Que eles não comem. Bebida também, né? Não toma certos tipos de bebidas, né? E tem os dias de festa, que eles guardam todos os dias de festas, né? E principalmente os sábados, né? Então tudo isso faz parte do quê? Da lei cerimonial, né? E era isso que separava os judeus dos outros povos, né? Tinha esse muro no meio. Tópico 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Jesus disse, não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus 5:17. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado,
Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, de judeu e de grego, de todo aquele que crê, né? Deste modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Está em Efésios, no capítulo 5 e versículo 2. Vamos ler aqui Efésios capítulo 5 e versículo 2. Então, amados irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para cumprir toda esta lei. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Nós sabemos que o sangue dos animais, o sangue dos touros, o sangue dos bodes, o sangue das novilhas, né? Isso tudo era uma maneira cerimonial do povo da época se achegar até a Deus. Mas nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, como diz a palavra do Senhor, é o que fala mais alto, é o que está aí mais em destaque, né? Porque é o sangue do Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Estava aqui no cantinho, mas já está na mão. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Vamos ver o que fala a respeito disso. Diz o seguinte: e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Glória a Deus por isso. O tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, né? Está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 14 a 17, que nós lemos na leitura bíblica, né? Diz assim: porque Ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Você lembra que eu falei no começo a respeito de muro, né? Muro de Berlim, o muro da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, separam famílias, separam amigos, separam parentes, né? E Jesus, ele veio para isso, para derrubar esse muro que separava aí a humanidade. Continuando, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, né? Está aí em Atos 24, 2 e 3, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. A paz entre os homens e a paz entre Deus e os homens. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma notação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isto implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz, né? Que Ele disse: dou-lhes a minha paz, não como o mundo dá. Desse modo, esta paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo
Jesus. Esse foi o motivo da morte de Cristo, fazer da humanidade um único rebanho, com um único pastor, com um único Salvador. Para isso ele veio e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para que pudéssemos ser hoje um só povo e um só pastor. Tópico 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz dos dois povos, um novo homem. Para isso Jesus morreu. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir deste ato surge uma nova humanidade, ou seja, a Igreja. Deixa eu só dar um adendo aqui para a gente poder comentar isso daí. Então surge aí uma nova humanidade, a Igreja. A Igreja surgiu para quê? Para derrubar barreiras. A Igreja surgiu para unir os povos. Você vê que na Igreja do primeiro século ali tinha, ali no dia de Pentecoste, as primeiras pessoas que foram salvas foram pessoas de várias nacionalidades, porque ali estava acontecendo aquela celebração depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa acontecia o dia de Pentecoste. Então ali tinha gente de vários lugares dos arredores ali dos países, E quando eles viram ali os apóstolos falarem nas línguas que eles eram nascidos, eles se maravilharam com aquilo e quiseram saber o que era. E quando Pedro, tomado pelo Espírito Santo, prega, a palavra de Deus, eles então pedem para aceitar Jesus e serem batizados para que sejam-lhe perdoados seus pecados. Então a igreja começou assim, irmão, já derrubando barreira, já derrubando muro, já unindo as pessoas. A igreja onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Por isso que a igreja é peculiar, por isso que a igreja é singular, é diferente. Quando Deus chamou o povo de Israel, ele chamou um homem, chamou Abraão, e de Abraão ele fez promessa, e somente ali a descendência de Abraão que era detentora daquelas promessas, Porque Deus estava ali escolhendo um povo que através daquele povo pudesse vir o Salvador, para que pudesse então reunir todos os povos da terra em torno da fé em Cristo Jesus. Por isso que Deus fez uma promessa para Abraão dizendo, a sua semente vai ser numerosa, não vai poder se contar com seus filhos, Então hoje a igreja é filha de Abraão na fé. Graças a Deus por isso. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoa desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Eu quero ler aqui em Gálatas 3:28, que diz assim, eu gosto muito desse versículo, e ele vem bem de encontro com isso. A partir do verso 26, Gálatas 3:26 ao 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todo quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tópico 3. Pela cruz nós fomos reconciliados com Deus num só corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo, ou seja, a cruz de Cristo derrubou essa barreira. A
cruz de Cristo lançou por terra este muro que separava os homens pela religião e separava os homens também de Deus. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, uma profunda humilhação. O réu era açoitado com chicote de várias tiras de couro, acompanhadas de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então a cruz, irmãos, era a pior condenação que uma pessoa poderia passar. Ela era escândalo para os judeus e ela era loucura para os gentios. Mas apesar disso, Jesus suportou tudo isso. Entregou seu corpo para ser crucificado e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13 nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, numa cruz. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo, ou seja, em nosso lugar, na cruz, e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, amados irmãos, nós somos reconciliados em Cristo Jesus, com Deus e com os outros homens. Tópico 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade inexistente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Um só pastor, um só povo, uma só aliança, e a humanidade inteira beneficiada por isso. Jesus, ele derrubou a separação que havia entre nós e Deus e entre nós e Israel, fazendo um só povo e um só Senhor. Concluindo, em objetivo ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. E na Igreja não há diferença
do negro, do branco, do rico, do pobre, do rico, do humilde. Não há diferença. Todos são um só povo. Todos são um só corpo. Vários membros, mas um só corpo. E assim, amados irmãos, nós damos o término dessa lição de hoje. Aprendemos que Cristo nos reconciliou com Deus e nos reconciliou com a aliança que Deus fez com Abraão. Nós não somos filhos de Abraão na carne, mas somos filhos de Abraão pela promessa de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos adotados e fomos enxertados em Israel, que é a videira. E nós fomos enxertados e fazemos parte também dessa videira. E as promessas de Deus estão sobre as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada e continuemos a orar para que muito em breve possamos estar juntos aprendendo na casa do Senhor, podendo apertar a mão dos irmãos, abraçar os irmãos e crendo em Deus que tudo isso vai passar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.